Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de teologia. É um trabalho de conclusão de bimestre. E o tema proposto é a formação da cidade e a sua complexidade. E eu quero falar da cidade de São Carlos do Pinhal. São Carlos é uma cidade que tem aproximadamente 252 mil habitantes. Ela fica no interior do estado de São Paulo e ela se destaca na produção de cana-de-açúcar, laranja, leite, frango e além das indústrias. E a história de São Carlos começa em 1831, quando a cidade começa a se formar e vieram para cá os primeiros imigrantes italianos e alemães. Mas São Carlos ela tem uma história mais antiga, que é a influência dos povos indígenas e caboclos. E São Carlos também, hoje ela possui um centro agropecuário, na verdade são 2 centros técnicos da Embrapa, além de grandes centros de conveniências e lojas e o shopping Guatemi. E a história de São Carlos, ela passou por diversos processos, ela se desenvolveu na era do café, na produção de café, e quando vieram as ferrovias para São Carlos, houve grande escoamento de café para o Porto de Santos, onde era feito o transporte desse café. E nesta época, São Carlos ela só tinha umas pequenas pessoas, pequenas famílias. Na verdade, grande parte dessa família era da família Arruda Botelho, um dos fundadores da cidade, juntamente com o Conde do Pinhal. E São Carlos foi se desenvolvendo. Essas famílias que ficavam em volta da capela, logo essa capela ela foi elevada à igreja, a cidade foi elevada à vila. E hoje em dia essas casas elas ainda estão em volta da capela, mas não mais uma capela como era em sua formação em 1831, mas uma grande catedral, que é a Catedral de São Carlos, com uma cúpula de 70 metros de altura por 30 de diâmetro. E São Carlos ela tem uma grande vantagem de ter as universidades aqui, a USP e a Universidade Federal de São Carlos, grande conhecida por todo esse Brasil, de onde tem saído muitos doutores, e São Carlos tem cada dia se desenvolvido mais na área tecnológica, na área de pesquisas. E São Carlos ela ficou conhecida como a capital da tecnologia devido às universidades, devido a grandes pesquisas que aqui são feitas. E pena que o tempo é curto para poder falar de São Carlos, mas São Carlos é uma cidade elevada, uma cidade abençoada. E obrigada a todos por assistir a minha apresentação do trabalho falando da cidade de São Carlos do Pinhal.